A intenção dos reveladores invisíveis não era criar mistérios, pelo contrário. Eles não queriam que a gente tivesse ídolos, ícones para se agarrar, nem crucifixos, nem medalhinhas, nem imagens, nem foto, nem nomes. Então, eles queriam estabelecer uma estrutura que permitisse que os documentos de Urântia se sustentassem por si mesmos. Então, que não precisasse ninguém ficar dizendo é verdade ou não. Quem lê aquilo ali chega às suas próprias conclusões, né? Ok. Os autores do livro de Urântia não descrevem ou defendem uma nova e organizada religião. Eles se apoiam na herança religiosa do passado e do presente, incentivando uma religião pessoal viva, baseada na fé e no serviço aos seus semelhantes. Então, assim, o livro de Urântia, em nenhum momento fala que nós temos que criar uma igreja institucionalizada, uma nova religião com dogmas, ritos. Muito pelo contrário, ele desincentiva que você faça alguma coisa com ritos e dogmas, ou uma coisa institucionalizada, que tenha uma hierarquia de pastor, ou de padre, ou de papa, ou seja lá for. Não que eles sejam contra a institucionalização, mas o incentivo do livro de Urântia é que a gente desenvolva uma religião interna nossa, cada um, porque o sentido da religião é a nossa comunhão com o Pai. Então, cada um desenvolve a sua própria religião interna. Então, o que eles incentivam muito são grupos de estudo para compartilhar e estudar o livro de Urântia. Então, uma coisa interessante do livro de Urântia é que o livro combina ciência, filosofia, história e religião. Então, a gente vê assim, o livro tem muitas coisas que a ciência está descobrindo hoje que já estão no livro. Mas o propósito do livro de Urântia não era antecipar o futuro para a humanidade. Eles revelavam coisas que não comprometem o nosso entendimento do futuro. Também fala da filosofia, da história e da religião. Então, o livro de Urântia, por exemplo, na história, conta como o nosso planeta, não só como o nosso planeta foi formado, mas como o nosso universo, que é chamado de Nébadon, foi formado. É uma história de 800 bilhões de anos. Então ele conta como foi surgindo o planeta, como ele foi o universo, de que maneira ele foi sendo criado, como surgiram os planetas, até o momento do surgimento do nosso planeta, há cerca de 1 bilhão de anos atrás. E aí ele descreve tudo o que aconteceu com o nosso planeta, desde o início da formação dele até os dias atuais. Muitos desses dados são dados científicos que dá para confirmar, né, e consolidar com essas ideias, essas descobertas que a gente vai fazendo. Então, fala de religião, de como surgiu a religião desde o tempo da primitividade até os nossos tempos. Então, e o livro faz isso de uma maneira clara, muito transparente e coerente, né? Aparando as arestas que existem entre essas áreas de conhecimento humano, propiciando a gente ter uma integração mais clara e concisa sobre essas disciplinas. O livro nos fala de que nós somos seres em evolução e que a nossa origem realmente vem lá dos símios, onde, a partir de um determinado momento dessa evolução do símio, surgiu o homem. Qual é a principal diferença do homem com aquele símio? É que houve um trabalho de desenvolvimento da mente daquele ser, que não havia no símio, no animal, e isso permitiu que viesse o ajustador do pensamento, que é quem desenvolve a alma no ser humano. Segundo o livro de Urântia, a alma é uma evolução experiencial da nossa mente, onde a nossa mente é a mãe dessa nova realidade, e o ajustador do pensamento, que é Deus, o Pai, é o pai dessa nova realidade. Então, a alma é formada através da nossa mente e do ajustador do pensamento, segundo o livro de Urântia.
E esse ajustador do pensamento, para que ele venha residir uma mente humana, é necessário que essa mente seja trabalhada e desenvolvida. Então, existe o espírito materno do universo, que é o Espírito Santo, ele trabalha com, a gente chama de ajudantes da mente, que são 7 ajudantes da mente, onde os 5 primeiros desenvolvem a mente de todos os animais. Então, todos os animais são trabalhados por esses 5 primeiros ajudantes. Mas o 6º e o 7º, que são adoração e sabedoria, só são trabalhados nos seres humanos. Então, é como se colocasse lá um software na mente do homem que o habilita para desenvolver a adoração e a sabedoria. Então, esses seres que evoluíram a partir daí, receberam esse trabalho na mente. Isso permitiu a vinda do ajustador do pensamento e, a partir daí, a existência da inteligência humana com potencial volitivo e livre-arbítrio. Então, fala, bom, mas então Deus não criou o homem? Sim, Deus criou o homem porque ele criou tudo que existe na face da Terra, não só o homem, mas como os micro-organismos, os minerais, tudo que está aqui foi lá. Então, é um processo evolutivo, desde o primeiro micro-organismo que foi desenvolvido, que foi trazido pelos portadores de vida, e aí foi se desenvolvendo aqui na Terra. Então, todo esse processo de implantação da vida em Urântia, como ela nasceu, como ela surgiu, como ela foi desenvolvida, em que lugares, de que maneira uma coisa evoluiu para outra, tudo isso está escrito no livro de Urântia. Então, esse despertar espiritual, que foi então colocado no homem, e esse propósito do livro de Urântia, lançaria uma nova e melhor era nas relações humanas, para que nós possamos realizar a fraternidade social sobre o nosso planeta e alcançar a paz e a boa vontade, duradouras através da transformação espiritual de cada indivíduo e de toda a humanidade. Ok, então esse é o propósito do livro, né? E qual é a mensagem central do livro? A mensagem central é que nós, seres humanos, somos uma família, os filhos e filhas de um Deus, o Pai Universal. E como tal, nós somos todos irmãos.